Astrophytum é um gênero de cactos de coleção. Sim, sabe aquele cacto que você adquire um e vai querer ter todos? Pois são belos, exóticos, muito bonitos mesmo. Então, para saber como cuidar do seu ou dos seus astrophytums, para que eles fiquem lindos, lindos aí no seu cultivo, fica comigo todo o vídeo, tá bom? E também sabes que no final mostrarei como está a evolução de uma planta que falei num vídeo atrás. E hoje você vai conhecer a identificação de 7 lindos astrophytums que eu vou lhe mostrar. Tudo bem, mãozinhas de terra? Se nunca botou o zóio em mim, sou o Dudu Jardineiro. Aqui nesse canal você aprenderá a cuidar direitinho das suas plantas, com dicas certeiras que dão bem certo. E se ainda não conhece esse gênero de plantas, esse gênero de cactos, essas cactáceas que são os astrophytums, vai adorar conhecê-los. São plantas lindas, lindas! Vou começar pelo cacto mais comum de todos, o mais fácil de ser encontrado, o mais barato, então é o que todo mundo tem, que é o Astrophytum myriostigma. Astrophytum, mãozinha, significa astro, estrela, fito, planta. Então é uma planta em forma de estrela. Por quê? Como esse aqui é o mais comum, ele tem a forma de estrela. Os outros, alguns têm, alguns não têm não. E veja, parece realmente uma estrela do mar. É um cacto lindo, lindo. Ainda é pequeno, é uma jovem planta, pois pode crescer bastante. Então esse daqui é o Astrophytum myriostigma 5 quinas, ou 5 costelas, que é o Pentacostatum. Esse é o Astrophytum myriostigma 4 costelas, 4 quinas, Quadricostatum. Aqui eu tenho duas variedades de myriostigma, Astrophytum myriostigma Pentacostatum nudum, Astrophytum myriostigma Quadricostatum nudum. A diferença destes para os outros é que são totalmente verdes. Esse é somente myriostigma, esse é myriostigma nudum, porque olha, é todo verdinho, mas são da mesma espécie, apenas variedades diferentes. Assim como os litops, esses também são chamados de rochas vivas, cacto-pedra viva. Mas seu nome mais comum, principalmente aqui pros myriostigmas, é chapéu de bispo. Essas plantas são originárias do México, lá da região norte do México, onde o clima lá é bem mais seco e quente. São perenes que poderão viver muitos anos com a gente e pertencem à maravilhosa família Cactaceae. Mãozinhas de terra, essas aqui são só bebês, embora elas tenham alguns anos. Sim, esses bebezinhos aqui já têm alguns anos, mas são bebês, pois algumas dessas plantas, nem todas, podem chegar a 1 metro de altura. Dependendo do local de cultivo, podem passar de 1 metro de altura. Pois é, pois é, pois é. Já apertou o gostei aí pra mim, né, mãozinhas? Obrigado, Dudu! Eles iniciam sua vida assim, como cactos globosos, cactos globulares, assim arredondados. Muitos deles podem crescer assim para cima, ficando cactos colunares. Poucos deles crescem para os lados também, ficando grandes, arredondamente grandes. Como eles são cactos de lento crescimento, por isso que eu digo que esse daqui tem alguns anos. Para chegar no tamanho desse cacto aqui, deve levar, mãozinhas, sem brincadeira, 4 a 5 anos. Uau! Então, para ter astrophytums gigantes no cultivo, você estará com a bengala junto com eles. Pois vai levar bastante tempo, bastantes anos. Então, por essa questão de ser um cacto de lento crescimento, a maioria deles, um ou outro pode crescer um pouco mais, mas normalmente demoram bastante para se desenvolver. Crescem bem pouco mesmo. Então não necessitam às vezes de vasos tão grandes. Talvez os meus maiores, talvez não. Aquele maiorzão ali eu já tenho que trocar, pois já está num vaso pequeno. O vaso era bom para quando ele chegou. Agora, né, filho, já que é uma casa nova. Mas em um outro vídeo eu farei o replantio desses que estão precisando. Hoje eu quero só apresentá-los e dar as dicas de cultivo sobre esses meninos aqui. Bom, falando do lento crescimento, isso acontece o quê? Encarece o produto. Sim, pois o produtor fica lá cuidando desse cacto por alguns anos até que ele saia para venda. Então ele vai cobrar da gente esse tempo todo de cuidado. Por isso são plantas caras.
Esses 4 que eu acabei de mostrar, os Myrostigma, sendo o normal ou o Nudum, são os mais baratos. Esse é o Astrophyton asterias. Olha que belezinha. É todo arredondado, cheio de pintinhas assim. E essa é uma outra variedade, Astrophyton asterias supercabuto. Bem mais pintadinho que o outro, não é? São diferenciados e por isso são mais caros. Esse daqui é só uma mudinha do Astrophyton asterias. Creio eu que esse será um asterias assim, o asterias principal, o asterias que deu origem aos outros. Ainda está sem manchas. Vamos ver como vai ficar, pois existem outros tipos de asterias que também não possuem manchas. Penso que esse será um asterias assim, pois já começou aqui, olha, as suas manchinhas. Mas só terei certeza depois que ele crescer. Para finalizar a apresentação de hoje, esse é o Astrophyton ornatum. Essa é a variedade Mirbelli, que é cheio de pintas assim também. Existem outras variedades, sem mancha nenhuma ou com menos manchas. Ok. Há ainda outras variedades com outros formatos, que também serão os Astrophytons ornatum. Esse foi um dos que mais se desenvolveu aqui no meu cultivo. Olha, já está grandão. Vai precisar já já de um vaso novo. E para você que às vezes não quer ter cactos, pois tem medo dos espinhos, conheço muitas pessoas que morrem de medo desses espinhos aqui. Eu mexo e vira, me furo aqui também com eles. Mas já estou acostumado. Não vou dizer que eu gosto, mas já estou acostumado e não tenho medo deles não. Mas para quem tem medo, há uma grande quantidade de Astrophytons, que serão cactos. Você terá cactos no seu cultivo sem espinhos. São todos, olha, macios, todos fofinhos aqui. Parece até um veludinho alguns. Ó, os que tem manchinha são bem gostosinhos de passar a mão. Os lisos não são fofinhos não. Mas há também os espinhosos. O ornatum é um deles. Fura, fura, viu? Se já assiste os meus vídeos, gosta deles e ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal. E se puder, clica aqui também no botão Seja Membro para dar aquela força. Assim, você não perderá nada, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. E ainda ajudará esse jardineiro a comer suas couves de Bruxelas. Esses são cactos que preferem que a gente regue bastante, até sair água pelo fundo do vaso, e que volte a regar apenas quando tiver certeza de que está seco. Ele prefere passar uns dias com o solo seco, sem água, do que regas frequentes. Regas frequentes, a gente perde a planta, mãozinhas. Esse daqui foi um outro Astrophyton que eu tive. Ele estava no vasinho até dias atrás, que eu deixei ele secar lá. Porque aconteceu o quê? Melou. Ficou todo mole por excesso de água. Ficou na chuva algumas vezes, alguns dias na chuva, não aguentou, mãozinhas, realmente apodreceu. Aí eu não mexi nele, deixei-o secar, ele ficou assim, olha. Agora eu vou usá-lo na decoração do lavabo. Foi o que sobrou para ele, judiação. Esse daqui era um Astrophyton capricorni. Olha como é bem espinhoso. Mas não foi só esse que eu perdi, não. Já perdi asterias também. Mãozinhas de terra, esse asterias é o pequenininho. Uma vez eu comprei um menor do que esse. E as plantas menores são muito mais sensíveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com a rega. É melhor deixar esse cacto sem água do que molhá-lo demais. Por favor, a gente perde e perde dinheiro. Pois esse asterias, por exemplo, só acho pela internet, não é nada barato. Ok. Ainda falando de internet, se for comprar suas plantas pela internet, mãozinhas, cactos e suculentas, orquídeas principalmente, opte pelo frete de no máximo 5 dias. Se as plantas ficarem mais do que esse tempo na estrada, nos transportes, indo para lá e para cá nesse calor todo, do jeito que for, apertadas lá naquela caixa, podem chegar sofridas, às vezes podem chegar machucadas. E aí a gente planta e perde a planta, porque ela já fica doente, já chega doente. Então opte pelo frete mais rápido, de no máximo 5 dias. É o que eu indico. Estourando 6 dias, mais do que isso, as plantas chegam dodóis. Ou podem chegar. Ou poderão chegar. Certo. Então a rega tá entendido, não é? Rega bastante, só volta a regar quando estiver bem seco mesmo. Se tiver dúvida, pega o palito, espeta até lá no fundo. Se pelo menos a pontinha sair úmida, deixa para regar daqui 2, 3, 4 dias. Deixa sequinho o substrato, às vezes deixa passar um pouquinho de sede. Assim, pelo menos para não melar, para não perder a planta por excesso de água. Essa é uma das dicas principais para cuidar aqui desses meninos. Mas vem lá da região mais árida do México, são cactos de sol pleno, que preferem ficar a pleno sol, recebendo mais de 6 horas de sol por dia.
Eu falo mais de 6 horas de sol por dia aqui na minha região, onde o sol dificilmente passa de 30 e poucos graus, né? Agora, se a sua região for muito quente, onde o sol normalmente passa de 40 graus, chega até 50 talvez, pode cultivá-los com o sol da manhã, com o sol da tarde, à meia sombra, não precisa deixá-los esturricando ao sol. Esses miriostigmas, essas coisas lindas aqui, tanto esse como o de 4 pontas, eles estando ao sol, eles ficam totalmente roxos, totalmente arroxeados, ficam lindos também. Eu aqui não tenho esse sol para deixá-los nessa tonalidade, mas eles podem ficar arroxeados e tomarem muitas horas de sol. Os meus tomam uma média de 3, 4 horas de sol por dia, é o que eu consigo dar para eles, mas eles ficam bem assim também. Essas plantas, depois de acostumadas, são bem resistentes quanto às temperaturas. O que elas costumam não tolerar, pois não existe isso lá na sua região, são geadas, mãozinhas. Então, se a sua temperatura aí baixar menos de 5 graus, guarde essas plantas, proteja. Se elas estiverem no solo, cubra-as, para que não as perca. Geadas, com as geadas, a gente também pode perdê-las. Você sabia que lá pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. A questão do sol é bastante importante para o seu desenvolvimento e também para que eles floresçam para a gente. Sim, mãozinhas de terra, essas joias raras, que não são baratas, que são caras, joias raras caras, florescem para a gente. Suas flores são normalmente nos tons mais próximos do amarelo, amareladas. Mas há outras tonalidades, entre avermelhadas, rosáceas, brancas. Principalmente os astérias podem ter cores de flores diferentes das amarelas. Amarelo é a cor de flor mais comum, amarelo ou amareladas. O miolo é sempre de outra cor, um pouco mais alaranjado, perto do vermelho, perto do vinho. Mas são flores lindas, mãozinhas. Aquelas flores dos cactos bem elaboradas mesmo, que a gente ama ver, com aquele monte de sépalas e pétalas e tudo mais. Lindas, lindas mesmo. E o melhor de tudo para mim é que elas são perfumadas. Sim, um perfume adocicado bem bom de sentir. Se tiver vários astrofítons e todos florescerem de uma vez, ficará um aroma bem agradável próximo a eles. E são flores diurnas. Muitos cactos possuem flores noturnas, que se a gente piscar, não vê a flor abrir. Esse daqui não, as flores são diurnas, elas abrem de dia. Então, você conseguirá sentir o aroma e ver essas flores abertas, dessas coisas lindas da natureza. Sou tão apaixonado por esse gênero de cactos, mãozinhas, tão apaixonado mesmo, mas você não faz ideia. Como esse cacto já tem alguns anos, tá nascendo uma coisinha aqui que pode ser que seja um botão floral. Eu falo pode ser que seja um botão floral, pois as flores também são bem lentas para abrir, mãozinhas, até formar o botão, isso leva meses até. Sim, levam meses. Depois de abertas, as flores duram poucos dias, mais ou menos 3. Rega ok, luz ok. Detalhe, se chegou com a sua planta e ela veio de um local que talvez não pegava sol, se comprou essa planta num supermercado, por exemplo, nunca as vi vendendo no mercado, mas dizem que tem, nunca vi. Mas se vir ela no mercado onde está lá, coberta, sem sol nenhum, não dá para chegar com ela em casa, mãozinhas, jogando ao sol, não. Vai acostumando aos poucos, pois elas se queimam. Aqui dentro, olha, eles são gordinhos assim, porque tem bastante água aqui dentro, bastante água mesmo. Então ela vai fermentar, ela vai ferver essa água com tanto sol. Então tem que deixar a planta se acostumar primeiro. Lá no seu local de origem, ele vive num solo bem pobre de nutrientes, então não é exigente quanto à adubação. Como aqui eu adubo todos os meus cactos com Forte Cactus, adubo esses meninos também, a cada 20 dias mais ou menos. Mas você pode usar apenas um adubo equilibrado, aquele líquido 10-10-10, bem baratinho mesmo, também vai dar certo. Pode usar ainda esse adubo aqui que falo no canal, que é o nosso NPK orgânico caseiro. Vai dar certo para eles. Ok. Ou use o adubo que já usa para as outras plantas, que ele não vai ligar não. Um pouquinho de adubo, pelo menos 3 vezes ao ano, já tá ótimo. Combinado do... Como esse cacto mela com facilidade, ele apodrece com muita água, vai precisar de um substrato bem bom, mãozinhas de terra. Não dá para plantar esse cacto só numa terra, uma terra vegetal, uma terra do jardim, não. Tem que ser um substrato bem elaborado, onde não se compacte, onde as raízes possam circular e a água também, que a água passe, molhe, hidrate as raízes e vá embora, não fica água parada nele. Nesse vídeo aqui dou dica de 3 substratos para as plantas suculentas. Se não viu, veja.
Para esses cactos, eu indico que coloque também na mistura perlita, para ajudar bem nessa aeração, para que a água não pare lá. Se for cultivar essas plantas no apartamento, dentro de casa, no escritório, já sabe que deve ficar na janela, coladinho para ver o céu, receber sol, todo o ar fresco. Caso contrário, no local escuro, elas não vão aguentar, pois precisam de luminosidade, precisam de luz natural, de sol sobre elas. As pragas que costumam atacar esses cactos são as benditas cochonilhas de carapaça, ou danadinhas. As cochonilhas farinhentas também, gostam de grudar nesses meninos aqui. Já encontrei uma ou outra neles, mas eu já retiro na hora. Eu uso, mãozinhas de terra, álcool isopropílico para eliminar essas pragas dos meus cactos e das minhas suculentas. Veja esse vídeo aqui que fala tudinho sobre esse álcool poderosíssimo. Dessa vez eu comprei um galão de 5 litros, pois uso bastante. Álcool isopropílico. Por favor, não dá para ser outro álcool não, somente isopropílico. Esse álcool é usado na eletrônica, em produtos, em lojas de computadores você encontra. Não precisa comprar esse galão de 5 litros, mas também não indico para que compre aquele de 100 ml, pelo menos de meio litro a 1 litro, pois vai diluí-lo em água para chegar nos 70%, se for comprar o 100%, então de 1 litro vai dar para usar para várias plantas. Quando a praga está no início, a gente pulveriza, retira com um cotonete e vai pulverizando mais 2 dias até ver se não tem mais nada, porque pode ter ovinhos lá. Agora, mãozinhas, quando está infestada, é difícil, hein? Limpar uma planta cheia de pragas é difícil, dá um trabalho. Então é melhor a gente ficar de olho para cuidar dessas pragas, para eliminar essas pragas. Cuidar delas não, para eliminar essas pragas logo no começo. Assim a planta não fica prejudicada e nem a gente perde tanto tempo. Como todos eles não querem água parada nos vasos, é bom, o indicado é que use vasos de barro, vasos totalmente de barro, sem ser pintados de preto por dentro. Com esses vasos a gente molha, seca mais rápido e assim a planta não fica prejudicada. Os meus só melaram, mãozinhas, por causa das chuvas, muitos dias de chuvas. Eu lembro de tirar alguns, não lembro de tirar outros e acabei perdendo. Então vaso de barro é o mais indicado. Perfeito! Este é um Astrophyton com 5 quinas. Nada impede que possa nascer uma outra quina aqui. Acontece raramente, mas acontece. Então se começar a gerar uma outra quina aqui, não se preocupe. É o natural da planta. É uma anomalia que vai tornar a sua planta mais rara. Pode acontecer. O que pode acontecer também é dele abrir, mãozinhas. Os Astrophytons podem rachar aqui. Quando eles racham, se não tomarem água nessa rachadura, poderá nascer um outro cacto aqui de dentro. Isso também acontece. Eu já tive Astrophytons rachados aqui, mas que ficaram na chuva e apodreceram. Se o seu rachar, retire-o do tempo. Deixe essa rachadura cicatrizar sem cair água, para que ele possa gerar uma nova planta. Isso é bem legal de acontecer. Para ter mudas desses meninos, a principal forma é realmente pôr sementes. Se a flor for polinizada, dá para fazer a polinização manualmente em casa também. Se a flor for polinizada, gerará uma cápsula. Quando essa cápsula começar a secar ou ela se partir, dá para plantar, as sementes são grandinhas, dá para ver com facilidade. E faz aquele processo, de semear as sementes dos cactos, que eu já até ensinei em alguns vídeos. A gente sabe que esse processo é bastante lento, mas é a principal forma de reprodução. Raramente esses cactos gerarão brotos. Alguns são sim prolíferos, já nascem prolíferos ou as suas espécies são prolíferas, que geram brotos na lateral. Mas a maioria deles não, a maioria cresce unicamente sozinho, então mudas deles talvez não tenha. Por isso eu digo, a principal forma de reprodução é por sementes. Torça para o seu cacto florescer, dê sol para eles, adube um pouquinho. Na verdade não precisa se preocupar com a adubação de floração não, porque ele floresce, mas tem que ter sol para eles. Dando sol para eles, a rega em dia, eles vão florescer, poderá ter as sementes e fazer as mudas. Combinado do... Param, pam, 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 pam. Hoje eu tô falando um pouco rápido porque tá escurecendo já. Daqui a pouco fica escuro aqui, eu fico aqui no breu falando com vocês, eu tenho que acender luz, não vai ficar bom não. Então vamos acabar esse vídeo já já. Poda para essas coisas lindas, só meios de limpeza, retirando as flores secas, que nem precisa, né, mãozinhas? As flores secas caem naturalmente. Vai fazer poda se algum Astrophyton que estiver aí, ele gerar algum broto. Aí dá para retirar aquele broto, depois de, quando ele estiver com pelo menos uns 3 centímetros, dá para retirar e plantar para ter uma nova muda. Então essa será a poda para esses meninos. Recapitulando, Astrophyton myriostigma 5 quinas, Pentacostatum. Astrophyton myriostigma
4 quinas, Quadricostatum. Astrophyton myriostigma, 5 quinas, Pentacostatum nudum. Astrophyton, 4 quinas, Quadricostatum nudum. Astrophyton asterias, supercabuto. E o Astrophyton ornatum, variedade Mirbelli. Todos os vídeos aqui do canal que eu indico nesse vídeo eu deixarei também na descrição e deixarei o nome de todos eles na descrição também, para você poder identificar os seus cactos aí. Além de todos esses cuidados, dê amor para suas plantas. Mesmo os cactos espinhosos como esse daqui, dá para dar. Um beijinho assim de longe, ó, espeta quase nada. Mãozinhas, faça carinho nas suas plantas. Diga que elas são lindas, diga que elas estão maravilhosas. Diga, elogie. Nossa, como você cresceu. Nossa, como você me deu flor. Que flor mais linda. Que bebezinho lindo que você está me dando. Faça esses elogios, converse com as suas plantas. Elas ficarão muito mais felizes do seu lado. Isso funciona tanto, mãozinhas de terra, você não tem noção. Funciona demais. Eu tenho uma samambaia aqui que era de mamãe. Né, filha? Tadinha. Teve uma época que ela estava tão dodóizinha. Falei, ela vai embora. Ela vai embora, porque não tá indo mais pra frente, estava indo mais só pra trás. Uma hora eu conversei com ela, comecei a conversar com ela. Mãozinhas, tá ali, ó, toda recuperada, né, neném? Toda recuperada já. Eu tenho certeza que foi porque eu conversei com ela. Eu expliquei que era importante que ela continuasse aqui comigo. Se eu começar a falar, eu já vou chorar. Então eu já vou parar a história. Mas é isso. Então assim, mãozinhas, pode conversar com as suas plantas. Peça para elas o que você deseja para elas. Converse, se identifique. Toque, faça carinho nas suas plantas, mesmo as espinhosas. Olha aqui, ó, espeta tão um pouquinho, mas elas gostam de que os seus tutores toquem elas. A gente dá amor para as plantas, elas retribuem o amor para a gente. Sim, isso é muito lindo. E não se esqueça que deve encher seu espaço de plantas. Tenha plantas por todos os lugares. Eu aqui não tenho espaço para mais nada. Nem gosto de receber visita, porque quando a visita chega, eu tenho que ficar tirando as plantas do lugar, mãozinhas. E tiro do lugar para enfiar onde? Enfiar, dá até vontade de falar um palavrão. Mentira. Se a visita chega, a planta tem que sair do lugar. E para tirar aquela planta do lugar, eu coloco onde? Não tem outro lugar para colocar. Então eu prefiro ir na sua casa do que vós me servir na minha. Porque é realmente um trabalho receber visita aqui. É um trabalho grande para mim e para elas. Porque as plantas ficam estressadas. Pensa que planta gosta de ficar sendo trocada de lugar toda hora? Não gosta não. Elas gostam de permanecer ali. Porque no solo, lá no seu local de origem, elas nascem e morrem naquele mesmo lugar. É assim que elas gostam de viver. A gente fica aqui tirando planta, mudando de lugar toda hora. Elas ficam doentes, mãozinhas. As plantas estão acostumadas com essa luz. Você virou ela para lá, ela vai fazer todo um trabalho para talvez se contorcer toda para virar de novo para cá. Com isso tudo ela fica doente, fica estressada e pode morrer. Sim, a maioria das plantas não gostam de ser trocadas de lugar. Então gaste tudo o que puder com as plantas sim, invista nessas meninas. Sejam cactos, suculentas, samambaias, folhagens coloridas, brancas, qualquer tipo de planta, mãozinhas. Tenha plantas aí no seu espaço e você viverá muito mais feliz. Elas melhorarão o seu coração, melhorarão o seu humor, manterão você longe da farmácia. Pode acreditar, na verdade, tenha certeza disso! E hoje você vai conhecer a identificação de 7. Aqui só tem 6. Eles se iniciam assim como cacos. Pode usar esse adubo aqui que falo no canal, que é o nosso biofertilizante. Biofertilizante não. Dracena massoniana. Essa mãozinha de terra é também uma espécie de espada de São Jorge. Essa massoniana contém as folhas um pouco mais largas, mas é aqui, ó, linda, linda essa planta. Falei tudo sobre as sansevierias. Antes eram sansevierias, hoje elas fazem parte do gênero Dracena. Então, não são mais sansevierias não, hoje são dracenas. Então falei tudo sobre a Dracena trifaciata, que é a espada de São Jorge mais comum, aqui nesse vídeo. Se não viu, veja, pois o conteúdo é bem interessante. Olha que belezura que é essa planta. Quando eu adquiri, só tinham essas duas mudas aqui maiores. Olha, já tem brotinho aqui, tem mais ali e tem um pequenininho nascendo ali do ladinho também. E tá o que aqui, olha? Abrindo uma haste floral, tá florindo. Suas flores são singelas, mas a gente gosta de ver a nossa planta florindo, não é mesmo?
Eu amo, amo. E fala se não é uma espada de São Jorge diferente. Folhinhas novas nascendo aqui, aqui também. É bastante reprodutiva. Se ainda não tem espadas de São Jorge por aí, super indico para que tenhas. São plantas fáceis de cuidar e que têm os seus significados também, se você me se acreditar. Então valerá bastante a pena. E nunca, de jeito algum se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, 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 mãozinhas de terra. Cheguei ao final de mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre essas belezuras de Astrophytums? Esses cactos fofinhos. A maioria deles são fofinhos. Tem espinhos não. Ficou com dúvidas? Já tem Astrophytums por aí? Já conhecia? Já conseguiu mudas deles, que é bem difícil ou não muito fácil? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e sabes que vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo para outras pessoas que sabem que vão gostar, compartilhando. Manda, por favor, lá nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, que será bem legal. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela, eu deixarei a indicação de outros vídeos aqui do canal, que sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau! Pam pam param pam pam pam. Pam 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 pam. Param pam pam param pam pam pam. Pam 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 pam.